Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje eu vou falar pra vocês sobre uma obra que, além de vencer os prêmios Zup e Nebula, vai trazer um tema que hoje é muito questionado, mas no seu tempo não. Na década de 60 não era tão questionado, por exemplo, a questão do gênero. E essa autora, ela vai trazer esse tema muito fortemente. E eu estou falando de A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Esse foi um livro cedido em parceria pela editora Aleph para o nosso clube de leitura Lendo Literatura Clássica, que eu organizo junto da Jaque, do Estante da Jaquinha. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Vem conferir! Se você já leu A Mão Esquerda da Escuridão, eu vou recomendar para vocês o nosso podcast. Lá a gente vai fazer uma análise completa com spoilers a respeito desse título e é uma conversa que durou bastante tempo. Tanto comigo quanto com a Jaque, do Estante da Jaquinha, quanto com a Tati Alves, que é uma fã loucaça pela Le Guin. Então vocês podem conferir o podcast, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Fazendo o resumo de A Mão Esquerda da Escuridão. Aqui a gente conhece o Zheng Ai, ou Zheng Ai, vai depender de como você pronuncia. E basicamente aqui a gente vai ter esse enviado do Ecumen. Ecumen é uma espécie de ONU intergaláctica que faz uma troca de conhecimentos entre vários planetas. E aí ele é um enviado do Ecumen para esse planeta frio, inóspito e muito afastado dentro da galáxia, que é Getten. Getten tem algo que o Ecumen quer. E aí a gente vai descobrir o que o Ecumen quer durante as páginas desse livro. Mas basicamente a gente vai acompanhar esse enviado, que é o Zheng Ai. É muito interessante porque a Le Guin vai dizer e destacar que um alienígena é uma conversa, enquanto mais de um alienígena é uma invasão. A gente vai ter uma conversa bem interessante disso dentro do livro, que é sensacional. E aí o que acontece é que o Zheng Ai, ele começa a tentar se comunicar com uma das sociedades que se chama Carid, desculpa, vários termos desse livro eu não sei como é que pronuncia. Então, ele vai se comunicar com Carid, e aí ele conhece o Strevan, que é tipo um conselheiro do rei. E esse conselheiro acredita muito no Zheng Ai, acredita na proposta do Zheng Ai, só que ao acreditar no Zheng Ai, é um risco, porque e se o cara for só um maluco lunático dizendo que conhece uma ONU intergaláctica, etc e tal, na verdade ele nem tá sendo honesto, é um grande risco para quem for aceitar essa ideia. O Strevan aceita essa ideia dentro de Carid, que é um país muito grande desse planeta, tanto a Carid quanto Orgorian. O que vai acabar acontecendo é que tá tendo um jogo, uma trama, um envolvimento político ali, da mesma forma que vai acontecer em Orgorian. Então o Zheng Ai, além de tentar convencer, ele tem que fugir da trama política. Agora, se ele vai conseguir fazer isso, você vai ter que acompanhar essas páginas. E quanto o Strevan vai influenciar aqui, também. Fazendo a análise de A Mão Esquerda da Escuridão. A primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: eu favoritei esse livro no final do ano passado e foi uma das melhores experiências literárias que eu tive e eu achei incrível. Diferente, por exemplo, da Jaque. A Jaque, ela achou o livro muito confuso, ela teve muitos problemas, assim, para conseguir continuar o livro. Então vai depender muito da sua experiência de ficção científica quando você vai ler essa obra. E justamente, se você tiver lido esse título e você não tiver gostado, ouve o nosso podcast que eu acho que talvez vá ajudar você a iluminar as suas ideias a respeito desse romance. Mas a primeira coisa que eu quero destacar, porque eu amei esse título da Le Guin. Não só pela questão do gênero e pelas discussões e debates que esse livro suscita, a Le Guin, ela é uma verdadeira cientista. O Harold Bloom vai falar que ela fez mais pela alta fantasia do que o Tolkien, mas eu discordo. Quer dizer, não discordo necessariamente que ela não tenha feito, mas eu acho que ela é uma cientista num nível absurdo, porque ela vai fazer um estudo social aqui, um estudo antropológico e sociológico muito forte, porque ela vai entender o que é a humanidade, quem é a humanidade. Então esse é o primeiro ponto desse livro que eu acho sensacional. E ela vai buscar esse recurso na história e nos mitos. Da mesma maneira que ela vai fazer um estudo sociológico a partir da história, dos mitos e da geografia e da política ali, inserida dentro desse Getten. E não só do Getten, mas também do Ecumen. Então ela vai fazer uma brincadeira antropológica e sociológica muito bem feita. E acho que foi um dos livros que mais trouxe isso de uma forma brilhante e que foi muito coerente, inclusive pela questão dos mitos. Os mitos, eles são fundadores, eles são uma espécie de psique humana. Não é à toa que o Jung e o Freud vão usar os mitos para trazer a psicanálise. Então,
não é à toa que ela também vai fazer isso aqui. E eu achei sensacional como ela construiu isso. Antes de fazer essa resenha, eu resolvi olhar outras resenhas, alguns outros comentários, justamente por causa do pessoal do grupo, porque tiveram muitas pessoas que não entenderam a proposta do livro, ou não gostaram de alguma coisa do livro, que eu simplesmente fiquei apaixonada. Então eu fui tentar entender por que aconteceu isso. Um dos comentários negativos, e é um comentário que na verdade vem da época da Le Guin, é que esse livro soa muito machista às vezes, porque o narrador ele vai trazer a perspectiva masculina o tempo inteiro e vai ressaltar características como histeria sendo do espectro do feminino. Bom, a Ursula Le Guin, inclusive, vai concordar com isso, mas eu achei que ela fez isso muito bem dentro desse romance, principalmente considerando a época que ela escreve, que é a década de 60. Por quê? A gente tem o narrador como Gary, o narrador principal, embora ele vá intercalar voz com o Strevan. Aqui, quando a gente vai ter esse narrador, a gente tem um narrador do sexo masculino. E a potência do masculino, ela entra inserida aqui, não porque Gaten tem a potência do masculino, mas sim porque o próprio Gary é do sexo masculino e ele entende o masculino como centro, como principal. É parte da sociedade terráquea que ele vive e que a gente vive. Então, quando a Le Guin ela vai trazer isso, ela vai trazer o estereótipo marcado dentro da nossa sociedade. E é muito coerente para quem lê da Terra e para quem lê na época da Le Guin, o que ela vai fazer aqui. E é a partir disso que ela vai fazer a crítica. Por que a gente tem que ter essa perspectiva? A segunda coisa são os pronomes. Os pronomes ela usa todos no masculino. E também, para mim, é muito coerente. A Úrsula ela não quis dar muito trabalho ao leitor, criando pronomes, etc. e tal, embora eu acredite que na época já existiam pronomes específicos para gênero neutro. Porém, ela não vai fazer isso aqui, ela vai usar o masculino, e eu acho, de novo, coerente, porque o narrador é o Gary. A gente tem um narrador masculino, é uma força, é uma potência masculina, então pra mim fez muito sentido, embora ela tenha aceitado a crítica e falado, concordo. Eu não sei se eu concordo com a autora e concordo com a crítica por conta disso. Eu acho que justamente essa perspectiva masculina é uma crítica no romance. O segundo comentário que eu mais ouvi, não só do pessoal do grupo, mas nas resenhas também, foi a questão das vozes. As vozes do Strevan e a voz do Gary é muito similar. E isso, pra mim, de novo, é uma crítica da Le Guin. A Le Guin, nesse livro, ela tá falando muito sobre a construção do estrangeiro, como o estrangeiro olha a cultura do outro. E ao olhar a cultura do outro, ele tá julgando pela sua perspectiva cultural. Justamente por isso, a questão dos pronomes no sexo masculino. Então, pra mim, é coerentíssimo. Ao mesmo tempo, também é coerente que as vozes se misturem. Porque quanto mais tempo Gary passa nessa sociedade, mais ele é influenciado por ela. A gente tem um pensamento de manada, a gente tem um pensamento que vai se inserindo no meio que a gente vive. A gente pode fugir dessa ideia, como a maioria das vezes a gente não faz, porque a gente não para pra pensar nisso. Então, o que acaba acontecendo aqui é que ele vai cada vez mais se inserindo no pensamento dessas duas sociedades de Gaten. Cada vez mais ele deixa de seu lado terráqueo para se inserir nesse contexto de Gaten. Então, é muito coerente o que a Ursula Le Guin vai fazer com que ele e o Strevan tenham vozes muito similares. E, ao mesmo tempo, ela tá mostrando que todo mundo é igual. Por mais que você nasça num planeta e a outra pessoa nasça no outro, por mais que vocês tenham diferenças, todos nós somos iguais. E não é um gênero que vai definir isso, não é uma classe social que vai definir isso. E a Ursula Le Guin faz isso muito bem através do estilo narrativo que vai cada vez mais casando a voz dos personagens e você fica até confuso de quem tá narrando. E essa é uma proposta crítica também. Pelo menos eu vejo assim, né? Então, o que acaba acontecendo aqui é justamente isso. É essa proposta da Le Guin de mostrar que todos nós somos iguais, independente do gênero que nós temos. E ela vai fazer isso não só pela questão narrativa, mas pela construção aqui, que é a questão do gênero aqui da ambissexualidade. Elas não têm gênero definido, com exceção do período do Kemer, que é o período de cio. Eu vou dizer cio, porque eu não tenho, acho que, uma palavra melhor. Em que elas vão ganhando características biológicas femininas ou masculinas, para ter o acasalamento e ter a perpetuação da espécie. Então é muito interessante como a Le Guin vai trazer isso e vai mostrar principalmente como a definição do gênero ela é muito social. Porque dentro da nossa sociedade nós temos características voltadas para o feminino e características voltadas para o masculino. E a Le Guin vai mostrar que, na perspectiva do Gary, isso não mudou. E aí é por isso que o livro soa sexista algumas vezes, embora ele não seja. Porque na verdade é uma crítica, mostrando que não tem nada a ver. Que não é uma coisa relacionada. E, inclusive, tem uma perspectiva aqui muito interessante do Gary sobre a questão dos hormônios e se esse pessoal de Gaten tem hormônio suficiente para guerrear. E aí eu fiquei, what? Mas, enfim, é muito interessante porque a gente vai acompanhar a perspectiva do Gary e ele é uma
personagem ingênua. Ele se deixa levar para esse jogo político de Carid, ou Caride, e Orgorian. E é muito legal como a Le Guin vai fazer essa brincadeira e inserir o Geriai nesses dois jogos. E ela faz isso nessa monarquia e nessa estrutura distrital que ela cria para Orgorian. E a gente vai ter muitos contextos, a gente vai ter muitos conceitos, inclusive a gente vai ter muita influência da cultura oriental dentro desse romance, para além da cultura ocidental, e muitas referências políticas. Assim, absurdas. O tempo todo a gente vai ter a Le Guin conversando com a gente, dialogando com a gente sobre espectros políticos também que existiam no período dela, existiam antes e vão até existir depois. Então, é muito interessante como a Le Guin vai fazer um romance tão completo em tão poucas páginas. Esse é um livro também que vai trazer uma jornada, uma odisseia no final que para muita gente é cansativo, mas para mim foi uma das melhores experiências que eu tive, porque foi uma leitura que eu literalmente varei a madrugada. E eu li esse livro em menos de 10 horas, então assim, foi uma experiência assim, pra mim, que eu não conseguia largar, eu não conseguia parar de ler. Por último, e não menos importante ou interessante, eu quero comentar também do Ecumen, que é essa ONU intergaláctica, e até que ponto essa ONU realmente tem um interesse positivo dentro dessa sociedade. E é interessante que a gente tenha a perspectiva do Geriai a respeito disso, então a gente não sabe se essa organização ela é de fato boazinha ou não, e que interesses ela tem ou não. A gente vai descobrindo um pouco desses interesses a partir da construção do romance. Mas não necessariamente a gente vai ter tudo aqui, graças à ingenuidade do Geriai. Por fim, eu quero destacar de novo porque eu acho que esse livro é muito mais sobre uma narrativa de uma cientista do que de uma escritora. Porque ela aqui vai fazer exatamente o que Schrödinger faz com o gato de Schrödinger. Pra quem não conhece o conceito, é um gato que fica dentro de uma caixa com veneno. E aí você fecha a caixa. E a gente considera que esse gato tá morto e vivo, porque a gente não sabe se ele comeu veneno ou se ele tá vivo lá dentro. Então, o que o Schrödinger faz é simplesmente descrever a realidade. Então, é basicamente isso que a Ursula Le Guin vai fazer nesse romance. Ela põe a gente dentro dessa caixa e vai fazer com que a gente questione tudo. E absolutamente tudo da natureza humana. E é sensacional. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição da Aleph. Ela é simplesmente sensacional. Além da capa dura, ela tem uma arte que combina muito com o estilo do romance, muito com a pegada do romance. Eu amei essa capa, inclusive também adorei a capa de Despossuídos, embora ainda não tenha lido esse título. Claramente eu marquei bastante esse livro. Quem fez a tradução foi a Suzana Alexandria, a tradução tá muito boa e a diagramação da Aleph é muito confortável, então dá pra ler por horas sem se cansar real. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Se você ficou com dúvida ao ler o livro da Ursula Le Guin, eu vou lembrar pra vocês que tem um podcast aqui embaixo, então vocês podem lá conferir todas as nossas impressões e tirar algumas dúvidas que você tenha. Para além disso, você também pode comprar esse livro ou qualquer outro na Amazon pelo link que tá aqui embaixo. Você vai ajudar o canal a crescer sem pagar mais nada por isso. E, não menos importante, nos siga nas outras redes sociais. @Grupo Caneta Tinteiro no Instagram e na Twitch. E não menos importante, nosso podcast, o QGCT. Você também pode encontrar a gente no gctinteiro.com.br. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!